Nos últimos dias, a tensão entre os Estados Unidos e a Europa nunca foi tão intensa. Com o presidente Donald Trump adotando tarifas agressivas para reduzir o déficit comercial americano, a União Europeia começou a perder a paciência. Mas como exatamente o bloco europeu vai reagir a essa pressão? O cenário está preparado para um confronto econômico que pode ter consequências devastadoras para ambas as partes. Ao longo dos últimos anos, Trump, com seu lema América Primeiro, impôs tarifas exorbitantes sobre uma variedade de importações, como aço e alumínio. Essa estratégia, destinada a proteger os produtores locais, foi considerada como proteção excessiva pela União Europeia. Agora, em resposta a estas imposições, os líderes europeus se uniram para mostrar que não irão ficar de braços cruzados. Recém-aprovada, uma proposta de retaliação de 28 bilhões de dólares foi colocada em prática. Essa decisão insinua que se Washington seguir em frente com suas tarifas, a Europa também lançará mão de contrapartidas, mirando produtos americanos, desde motocicletas a vinhos. Essa manobra não é apenas um golpe econômico, mas uma forte mensagem política. A Europa não se deixará intimidar. O que acontece em Washington após o anúncio dessa retaliação? A Casa Branca parece otimista, afirmando que a vitória na guerra comercial é inevitável. No entanto, isso pode não ser tão simples. Economistas americanos já afirmam que a retaliação pode inflacionar os preços e resultar em perdas significativas de empregos, especialmente nos setores agrícola e industrial. Entretanto, os ventos podem estar mudando em direção a uma nova era de guerra comercial. Os planos de retaliação europeus não são apenas medidas drásticas, mas também um sinal claro de que a União é fundamental entre seus membros. Nenhum país da União Europeia quer fazer acordos isoladamente, pois sabem que juntos são mais fortes. Como essa história se desenrolará? Haverá uma saída diplomática para ambas as partes? As incógnitas são muitas, e a única certeza é que tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm muito a perder. As próximas semanas poderão revelar se este embate se transformará em um cessar-fogo temporário ou em um conflito prolongado, repleto de consequências financeiras e sociais. Até agora sabemos que o presidente dos Estados Unidos escolheu a bandeira América First impondo tarifas pesadas sobre aço, alumínio e peças automotivas, uma decisão que cortou profundamente as relações comerciais com diversos parceiros ao redor do mundo. A justificativa? Proteger a indústria interna e reduzir o déficit comercial. Mas e a resposta da Europa a essas manobras agressivas? Agora, a União Europeia se levanta desafiadora contra o que chama de protecionismo disfarçado e violação das regras do comércio internacional. A paciência europeia esgotou-se e o que parecia apenas um aviso começa a se concretizar. Um pacote de represália bilionário, estimado em 28 bilhões de dólares, está na mesa. A mensagem é clara e firme. Se Washington aumentar tarifas sobre aço, automóveis e produtos agrícolas europeus, Bruxelas retribuirá na mesma moeda, ou até com mais força. Mas como essa retaliação foi planejada? Durante meses, o Comitê da Comissão Europeia responsável por parcerias comerciais e retaliações vasculhou o mercado americano para escolher os alvos perfeitos, de motocicletas emblemáticas a bebidas alcoólicas, produtos agrícolas e até tecnologias avançadas. A Europa quer deixar claro que não recuará sem lutar. Esse pacote de 28 bilhões não é apenas um número. Ele representa um impacto econômico total que será sentido em vários setores americanos, desde os metais exportados até luxo e tecnologia. Detalhes vão sendo revelados pouco a pouco. Quais produtos serão taxados e em qual escala. Entre eles, muitos chamados produtos simbólicos que prometem esquentar o debate político interno dos Estados Unidos. Quem vai sofrer? Quem estará no centro dessa tempestade? Além disso, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ressaltou o peso político dessa decisão, alertando que essas tarifas vão atrasar a relação já fragilizada entre Europa e Estados Unidos. Líderes de países poderosos como Alemanha, França, Itália e Espanha também ecoam essa mensagem de firmeza contra medidas unilaterais. Se a União Europeia está disposta a jogar pesado, será que Washington consegue manter sua estratégia? Será que o clima tenso entre dois gigantes do comércio vai explodir numa guerra sem precedentes? Ou será que ainda há espaço para acordos silenciosos, feitos às escondidas? A chave para entender o futuro dessa crise está nas próximas semanas. Prepare-se para uma disputa que pode abalar a economia global, e no olho do furacão continuam os interesses, as esperanças e o medo de milhões de pessoas de ambos os lados do Atlântico. Quem vai ceder? Quem vai dominar o jogo?
O relógio já está correndo. A Europa se prepara para contra-atacar as tarifas agressivas de Trump contra a União Europeia, anunciando um pacote retaliatório de 28 bilhões de dólares que visa equilibrar a balança comercial, enquanto Washington insiste em uma guerra comercial em que ninguém sai vencedor. Na parte anterior, nós vimos como líderes europeus, de Ursula von der Leyen aos de Alemanha, França, Itália e Espanha, se unem contra as tarifas unilaterais de Trump, alertando que a ruptura econômica prejudicaria amizades e mercados vitais, como as exportações automotivas alemãs e os vinhos franceses. Imagine o impacto: fábricas paralisadas, prateleiras vazias e consumidores sentindo o peso nos bolsos, o ar espesso com tensão crescentes. Será que a Europa vai ceder ao titã do domínio internacional? Prepare-se para descobrir como o contra-ataque de 28 bilhões pode humilhar o orgulho americano e revirar o jogo global. E se a Europa, o maior mercado para produtos americanos, decidisse cortar laços que sustentam bilhões? O pacote de 28 bilhões de dólares, agora oficial, não é apenas uma pancada simbólica, é uma armadilha esperando o gatilho das novas tarifas de Trump. Pense no som de motores de carros desacelerando nas estradas alemãs, ou o cheiro de vinhos franceses evaporando dos balcões, enquanto fazendeiros italianos e espanhóis tocam o terro de vilarejos dependentes da demanda americana. A imprensa europeia chama isso de começo simbólico, mas alarmante. Pode escalar, sozinho, a um golpe devastador nas exportações dos Estados Unidos, que confiam profundamente na Europa para sobreviver. Cada dólar dessas vendas perdidas é uma humilhação para o slogan América Primeiro, um tapa no rosto do que Trump chama de vitória iminente. Você acreditaria que a Casa Branca, ouvindo isso, sorri e diz: vamos ganhar essa guerra comercial? Então, imagine as rachaduras, inflando preços nos supermercados americanos, cheiro de desemprego pairando sobre fábricas de alumínio e tratores, enquanto famílias percebem o gosto amargo da escassez. Mas e se Trump estiver errado? E se a União Europeia não recuar, transformando isso em um ciclone econômico que ninguém controla? Na parte anterior, exploramos como o pacote retaliatório de 28 bilhões de dólares ameaça enfraquecer as exportações americanas na Europa, com riscos de inflação e perdas de emprego, enquanto políticos europeus veem na unidade a chave para a resistência. Sinta o tremor, mercados estremecendo, dólares escapando como areia dos dedos, e a voz rouca de Trump proclamando dominância. Mas os grunhidos em Washington revelam medo real, lobistas empresariais alertam sobre o abismo de um mercado bilionário perdido, custando fortunas a empresas americanas. Lembeiro, os Estados Unidos exportam milhões para a Europa, e bloquear esse fluxo poderia afogar fabricantes em uma onda de dores, salários cortados e inovação paralisada. Trump rebate: o déficit comercial é alto demais, a Europa sofrerá mais. Dividindo a opinião interna, alguns congressistas gritam que alienar aliados é erro estratégico, enquanto outros defendem o presidente, acusando a União Europeia de barreiras históricas. Atrás das portas fechadas, lobbies sussurram pânico sobre milhões em perdas. Quem pagará o custo se a guerra eclodir? Ainda assim, Trump teima. Promessas aos eleitores exigem esse combate. Prepare-se para as disputas europeias. Na União, países como a Alemanha temem perder fatias gigantes do mercado americano, com indústrias sentindo o frio da insegurança, enquanto a Comissão insiste que apenas na unidade há força. Então, por que a Europa arrisca tudo ao invés de recuar? Vamos mergulhar no abismo interno deles. Na parte anterior, discutimos as dúvidas dentro da União Europeia, onde mercados vitais, do chardonnay francês ao gado italiano, dependem dos consumidores americanos, mas a solidariedade prevalece para não ceder ao domínio de Trump. Ouça o eco: discursos políticos ressoando em câmaras parisienses, vinho fermentando sem compradores, tecido querquendo na pele de exportadores nervosos. Líderes garantem: agir sozinhos é perder, juntos somos imbatíveis. Sem vozes isoladas pedindo acordos separados, a opinião pública europeia feria incendiada contra Trump, que já brigou com nações inteiras. Aqueles taxas por segurança nacional são insultos para aliados históricos, como chamar vizinhos cisplatin de traidores. O pacote de 28 bilhões não é só a economia, é um grito político. Ameace-nos e miraremos seus interesses supridores. Observadores falam de uma nova guerra fria comercial, sacudindo o rosto às maiores potências globais, com trocas anuais acima de 1 trilhão. Ráfagas de tarifas poderiam alçar pressálios, romper cadeias de produção, demitir milhares, ondas atingindo o mundo em recessão.
Imagine o toque de mão na carteira vazia, fome por produtos importados crescendo. Mas por quê? Por honra em inverter o desequilíbrio. Trump não intimida, põe em prática, ceder é suicídio. O pacote, embora aprovado, aguarda o cisão de Trump, uma arma pronta, como uma respiração contida antes do golpe. Acordos de última hora podem vir, mas se não, o abismo comercial se abre. Quem sairá ferido ou morto? Experiências passadas mostram que guerras comerciais terminam em discursos de autoria, seguido de negociações escondidas. Trump ama o jogo duro para desconto, enquanto a Europa, paciente por demais, agora arqueia as costas disposta a confrontar. Se esse jogo psicológico for o caminho para um novo acordo? Se as tarifas caírem abrindo portas para fairnes? O suspense paira. Em semanas ou meses, diplomacia pode acelerar, listas retaliatórias parcialmente aplicadas em trégua temporária. Mas se adivinhar certo, o custo para trabalhadores e consumidores será alto. Agora, brace-se para o desfecho. O pacote de 28 bilhões, mensagem de seriedade europeia, pode forçar a mão de Washington, mas isso desencadearia recessão ou vitória diplomática. Será que o contra-ataque abala tudo, deixando economias entrelaçadas em ruínas mútuas, ou um novo tratado surgirá das cinzas? Prepare-se, o pairing de queroseno do tráfego global está por estourar. A tensão entre os Estados Unidos e a União Europeia está atingindo um novo patamar. Enquanto o presidente Donald Trump continua a impor tarifas agressivas, a Europa decide fazer frente a essa pressão. A aprovação de um pacote de retaliação de 28 bilhões de dólares mostra que a paciência europeia está se esgotando. Mas essa decisão não é apenas uma resposta econômica, é uma mensagem clara. A Europa não se submeterá a pressões unilaterais. Está em jogo não apenas o comércio. A questão da honra política também se destaca, levantando perguntas incômodas. Até que ponto a Europa suportará essa humilhação? Os países europeus já estão discutindo os potenciais danos. As indústrias automotivas da Alemanha e a produção de vinhos da França estão diretamente ligadas ao mercado americano. Tanto a Itália quanto a Espanha e os Países Baixos têm suas próprias preocupações. A Comissão Europeia está tentando manter todos os membros unidos em uma posição comum. Agora, mais do que nunca, a solidariedade na Europa é crucial. A opinião pública europeia sente que Trump está se isolando e que, se ficarem juntos, eles podem vencer. Essa resistência sinaliza um forte desejo de enfrentar as tarifas impostas em nome da segurança nacional, um insulto que muitos europeus consideram inaceitável. Assim, esse pacote de retaliação não é apenas uma jogada econômica, mas uma batalha política. A Europa está avisando: se você nos ameaçar, suas próprias prioridades econômicas serão postas em risco. Múltiplos analistas acreditam que estamos à beira de uma nova era fria no comércio. Um conflito comercial em larga escala poderia abalar as economias de ambos os lados do Atlântico, levando a aumentos de preços, interrupções em cadeias de produção e demissões em massa. O comércio entre essas duas potências representa mais de $1 trilhão por ano. Qualquer alteração nessa relação tem repercussões globais significativas, especialmente em tempos de recessão e inflação. Como o bloco europeu reagirá a essa realidade? A crescente pressão política e a possibilidade de perder o mercado americano estão levando a decisões críticas. Trump não é apenas um negociador audacioso, sua abordagem também ameaça causar perdas ainda maiores caso a Europa ceda. A União Europeia está tradicionalmente associada à diplomacia e à paz, mas a determinação de não aceitar pressões unilaterais é uma mudança de posição significativa. E agora, o que acontecerá se as tarifas forem impostas? Um novo ciclo de retaliações pode se formar, e as negociações diplomáticas terão que avançar rapidamente para evitar um conflito total. A tensão está crescendo e todos os setores abaixam a guarda, prontos para uma competição implacável. Como essa batalha de titãs afetará o cotidiano dos cidadãos comuns? Quais consequências inesperadas aguardam o mundo se ambos os lados não encontrarem um meio-termo? A tensão entre os Estados Unidos e a União Europeia está atingindo um ponto crítico. O presidente Donald Trump, com sua abordagem de América Primeiro, tem imposto tarifas pesadas sobre importações, criando um clima de incerteza e tensão. A União Europeia, por sua vez, decidiu que não vai se deixar intimidar por essas medidas e preparou um pacote de retaliação avaliado em 28 bilhões de dólares. Mas será que essa confrontação pode realmente se transformar em uma guerra comercial devastadora? A seguir, vamos explorar como essa disputa pode impactar não apenas as duas economias, mas o mundo todo.
Recentemente a União Europeia ratificou o pacote de retaliação, uma declaração de que não aceitarão pressões unilaterais da administração Trump. Esse pacote está como uma arma pronta para ser acionada. Se as tarifas de Trump entrarem em vigor, a Europa responderá com suas próprias tarifas no dia seguinte. Porém, isso não significa que a aplicação desses novos impostos esteja garantida imediatamente. As negociações e possíveis acordos ainda estão em jogo. O que acontece se as conversas falharem? Poderíamos estar à beira de uma guerra comercial abrangente, um confronto que promete abalar os alicerces da economia global. Tarifa após tarifa, ambas as partes correm o risco de entrar em um ciclo prejudicial, onde todos saem perdendo. Historicamente, conflitos comerciais dessa magnitude costumam terminar em acordos, após muita pressão pública e jogadas de cena política. Esse momento revela a tensão palpável nas economias interligadas dos Estados Unidos e da Europa. Ambas as partes parecem estar em um impasse, onde a necessidade de proteger seus mercados internos se choca com a realidade de um mundo comercial globalizado. A pergunta que deve ser feita é: até onde as partes estão dispostas a ir para defender seus interesses? As trevas deste conflito já estão se espalhando, afetando não só os negócios, mas também os consumidores que sentirão as consequências na forma de preços mais altos e produtos escassos. As consequências dessa disputa podem ser avassaladoras. Como os líderes da Europa reagirão se a situação escalar? Nas próximas semanas, as negociações podem apressar o surgimento de uma solução, já que todos os envolvidos se prepararam para o pior. A batalha de 28 bilhões está em jogo, e a questão permanece: será que haverá um vencedor, ou todos sairão com algumas cicatrizes? Recentemente a tensão entre a União Europeia e os Estados Unidos tem se intensificado. O pacote de retaliação de 28 bilhões de dólares está agora no centro da cena política, e a pergunta que paira no ar é: será que esse movimento realmente afetará os interesses econômicos de ambos os lados? Esta retaliação é vista não apenas como uma resposta econômica, mas como um desafio político à administração Trump. As tarifas impostas por Trump foram consideradas ofensivas pela Europa, que se vê como aliada e não como uma ameaça à segurança nacional. As consequências podem ser profundas. Se a Europa proceder com a implementação de suas tarifas, o impacto será vasto, afetando não apenas as economias envolvidas, mas também reverberando pelo mercado global, especialmente em meio a uma recessão econômica. Mas a questão persiste: será que as tarifas de Trump são realmente injustas? A retaliação da Europa é um verdadeiro desafio ou apenas uma jogada estratégica? À medida que o tempo avança, as partes talvez se sentem à mesa para negociar um novo acordo comercial, mas uma guerra comercial completa poderia ser catastrófica para todos. Como você imagina que esta situação se desenrolará? O que está em jogo para os consumidores, as empresas e o mercado de trabalho? A tensão continua e todos os olhos estão voltados para o que acontecerá a seguir. O que você acha? Será que essa retaliação vai ter um impacto real ou é apenas um jogo de poder? Fique ligado, pois o desfecho dessa história pode surpreender a todos nós.